Eu achei o comunicado da OTAN muito interessante, recomendo que todos leiam, né? Eu marquei algumas coisas aqui, eu não consegui ler todo ele, mas ela fala com muita clareza da Rússia, né? Com muita clareza e com muita dureza da Rússia. Então ela fala, né, que o ambiente de segurança continua a se deteriorar, e isso vai aumentar. Por isso, eles vão aumentar a presença da OTAN na porção da Europa Oriental, né? Eles dizem que a Rússia, né, está com uma postura muito assertiva nos múltiplos domínios, que interferem, que aumentaram as ações de guerra híbrida, interferência em eleições dos aliados, campanhas de desinformação, campanhas de guerra cibernética. O serviço de inteligência russo continua atuando nos países europeus, continua a diversificar seu arsenal nuclear, expandir suas capacidades nucleares. Então, assim, a OTAN faz uma série de acusações muito firmes, né? Ela diz que nenhum terceiro país vai interferir na sua política de open, né, de acesso para os países que têm interesse em entrar para a OTAN, fala claramente na Ucrânia, fala claramente na Geórgia, e são aspectos que, como nós já conversamos aí outras vezes, né, são aspectos muito importantes para a Rússia, né? A Rússia nunca vai admitir que a Ucrânia entre para a OTAN, e a OTAN fala com clareza que está de portas abertas para a Ucrânia. Ou seja, é uma postura desafiadora, uma postura de provocação, não digo de provocação, mas de afirmação, né, que não vão ceder nesses aspectos que eles consideram essenciais. Então, assim, eu acho que não teve muito acordo, não. Acho que a semana terminou pior do que começou, do ponto de vista dos acordos entre os dois países. Pelo menos essa é a minha primeira impressão. Eu vou voltar para ti, Coronel, mas eu quero fazer uma pergunta para o Albert Cabaé. Albert, hoje no briefing, a gente faz sempre um briefingzinho entre o Arte da Guerra e o Velho General, gente. E eu estava conversando com o Cabaé de manhã e eu senti ele um tanto pessimista com relação à sua situação toda. Depois eu quero pedir a opinião do Coronel Paulo também. Mas o Cabaé, como é que você está vendo tudo isso aí? Porque eu compartilho um pouco do teu pessimismo também, tá? A impressão que eu tenho é que em todas as áreas, tanto na Europa, essa questão OTAN, Rússia, Estados Unidos, China, Taiwan, eu tenho a impressão que os tons estão subindo, estão mais altos do que costumavam estar até, sei lá, pouco tempo atrás, vamos dizer. Até um período de tempo atrás. Então, eu não sei, eu vejo as coisas escalando assim de uma forma que talvez mais rápido do que eu imaginaria ou eu diria um ano atrás, por exemplo. Eu não sei se eu acho que os Estados Unidos, eu acho que a posse do Biden, eu acho que o Biden, apesar dele falar dos americanos dizerem que a Rússia está muito assertiva e com muitas ações de guerra híbrida, etc., etc., mas eu não vejo nada diferente dos Estados Unidos. Se a Rússia está ampliando ou diversificando o arsenal nuclear dela, os Estados Unidos também estão. Se o serviço secreto o serviço de inteligência da Rússia continua operando na Europa, o dos americanos também continua. Exatamente. Então, assim, é uma troca troca de chumbo, né? Mas eu acho que a situação está, de certa forma, eu vejo como escalando. Ô, Coronel Paulo, eu queria saber o seguinte, será que tinha necessidade da OTAN colocar a China nesse imbróglio, que é o que eles estão fazendo na prática? Eu queria que o senhor desse a sua opinião sobre esse... Porque não começa a sair um pouco fora do papel da OTAN, se meter num assunto que é do outro lado do mundo? Como é que o senhor vê isso daí? O que acontece? Eu li, como eu te disse, eu estava lendo o documento todo, né? Então eles falam da Rússia, falam do terrorismo, falam do Afeganistão, da saída do Afeganistão, falam da Síria, falam da questão ambiental, né? A questão ambiental é uma questão que nós podemos conversar depois mais tarde.
e falam da China. Quando eles falaram da China, eu fui seco atrás, né, do que eles falaram sobre a China. Eles falaram, mas eles foram muito menos incisivos do que normalmente é os Estados Unidos, e que foi, inclusive, o pronunciamento conjunto dos Estados Unidos com o Boris Johnson, lá daquela primeira reunião dele, né? A Inglaterra então, sempre está mais atrelada com os Estados Unidos, né? O que ele fala aqui da China, né? Que a China, o comportamento, né, assertivo da China tem imposto desafios sistêmicos à ordem internacional, né, com consequências na área de segurança. Ela diz que a expansão do seu arsenal nuclear, né, com mais cabeças atômicas, né, e um grande número de armas sofisticadas também desestabilizam, né? Então, assim, e a sua falta de transparência, desinformação, e fala na cooperação militar com a Rússia. Ou seja, cutuca a China, sim, Albert, não deixa de cutucar. E a China respondeu, né? O Global Times fez uma resposta para a OTAN. Mas eu achei que foi com bem menos, com muito menos, incomparavelmente menos pressão do que foi contra a Rússia, né? Porque a OTAN existe por causa da Rússia, né? Por causa da antiga União Soviética. Exatamente. Então, assim, eu concordo com você. A preocupação de segurança da OTAN primária tem que ser teria que ser, né? A Rússia. Mas a gente não pode esquecer que os membros da OTAN têm interesses globais, né? Sim, exatamente. Esse é o ponto. Se a aliança não tem um interesse imediato em relação à China, ela é composta por membros que têm interesse, Estados Unidos, Reino Unido, França, né? Então, assim, é sob esse ponto de vista que nós temos que entender. Eu não imagino que um país menor da OTAN, um país menos importante, membro da aliança, a Macedônia do Norte. A Macedônia do Norte não vai querer cutucar a China, não vai querer comprar essa briga. Mas os países que têm uma maior projeção global, eles estão numa disputa com a China, então eles inserem isso aí no contexto da OTAN. E eles aproveitam a aproximação, inclusive militar, da China com a Rússia e veem isso uma oportunidade. Então eles falam da aproximação da China com a Rússia, falam do arsenal nuclear, porque o arsenal nuclear, de certa forma, é uma ameaça. A China tem capacidade para lançar seu armamento nuclear na tríade nuclear em qualquer ponto do globo. Então, sob esse ponto de vista, também passa a ser uma ameaça à OTAN, teoricamente. Então, é desse jeito que eu vejo, o Robson. Mas é que tá, gente. Cabanha, quer comentar esse? Não, pode. Olha, gente, veja bem, isso é uma impressão minha, eu queria que vocês comentassem, então vocês têm uma opinião muito centrada nesses assuntos, né? O relacionamento do Trump com o Putin era razoavelmente bom, e por tabela, Estados Unidos e Rússia. Até que ponto, né, o Biden, cuja família tinha negócios com a burismo ucraniana, eles tinham uma certa ligação com a Ucrânia, principalmente um dos filhos do Biden, até que ponto será que o Biden está deixando essas questões pessoais influenciar na decisão dele como chefe de Estado? Vocês veem alguma coisa nesse sentido aí? Ou eu estou viajando? É difícil dizer, né? Pode seguir. Fica à vontade aí, se não quiser. Eu acho assim, a estratégia de defesa norte-americana que lista China, Rússia, Irã e Coreia do Norte como inimigos, ela é de 2018. A Rússia já era inimiga dos Estados Unidos em 2018 por escrito. Estava escrito na estratégia militar de defesa. Não deixou de estar escrito durante o governo do presidente Trump. Isso aí foi, inclusive, editado durante o governo Trump. Então, por mais que presidentes se aproximem e se afastem, e por mais que exista simpatias pessoais ou antipatias pessoais, eu acho que tanto os Estados Unidos quanto a Rússia têm uma maturidade estratégica, uma maturidade no entendimento das relações internacionais e da política internacional para considerar cada um do seu ponto de vista os seus interesses. É lógico que relações pessoais aproximam, facilitam ou afastam,
mas eu tenho certeza que se eles fossem ambos, né, tanto o presidente Putin quanto o presidente Biden, fossem escolher alguém para almoçar hoje ou para jantar, não seria um o outro, né? Mas eles foram lá, se encontraram, apertaram a mão. Sim. Por quê? Porque eles são presidente dos Estados Unidos e presidente da Rússia. Então, assim, eu sinceramente não acredito, posso estar enganado, mas eu não acredito que em dois países com o peso institucional que tem Estados Unidos e Rússia, ainda mais Estados Unidos, que é o caso do presidente Biden e do presidente Trump, né? Nós temos que lembrar que o Putin cumprimentou Clinton, quem depois? Do Clinton, Bush, né? Obama. Não, Clinton, Bush, Obama, Trump e Biden. Já cumprimentou 5 presidentes americanos e ele continua lá. Só está perdendo para o Fidel Castro, né? Fidel Castro. Tá quase igual para a Rainha Elizabeth, né? Exatamente. Aí é covardia, né, pô? Aí tu jogou a bomba de hidrogênio, né, camarada? Aquela lá, se depender, vai enterrar todos nós aqui, viu? Aqueles moços lá no ouvido, no canal. Mas, assim, então essa é a minha opinião. Eu não acredito muito que essas simpatias ou antipatias interfiram, não, Robson. Posso estar enganado. Ok. Cabaé, e você? O que você acha? Não, eu concordo com o coronel. O que eu ia dizer que sim, é difícil dizer se o Biden se deixa levar por questões pessoais. Eu acho que é mais fácil a gente perceber que ter certeza de que o Putin não se deixa. Eu acho que o Putin ele é muito mais, nesse sentido, ele é muito mais frio, muito mais pragmático, vamos dizer, que o Biden, a impressão que eu tenho. Mas existe um peso diplomático, um peso institucional, um peso de nação que não é à vontade. É diferente no caso do Biden, é diferente do que se fosse sei lá, uma ditadura ou um governo muito mais autocrático. O Biden não tem essa força tão grande assim, não. A instituição americana, as instituições americanas ainda falam muito alto. Sim, mas é difícil dizer que ele... Ainda que ele se deixe levar, mas eu acho que ele não consegue fazer com que isso afete o relacionamento entre os dois países. Não, eu acho que vocês mandaram bem nesse ponto, porque a gente nota que nesse caso, e esse encontro também, ele foi movido em grande parte por isso, pelo próprio establishment que direciona as coisas nesse sentido, né? Agora, pessoal, a gente tem que lembrar uma coisa, eu quero lembrar os nossos espectadores aqui, que é muito importante, que é o seguinte, estava olhando esses dias no livro do Kissinger sobre a China, que eu falo para vocês, acho que é o livro de cabeceira dos três aqui, né, junto com outros aí. Mas o Kissinger fala uma coisa que é verdade, que todas as vezes que você troca o governo americano, você troca praticamente 5.000 funcionários de primeiro escalão, que são aqueles cargos de confiança, aqueles cargos nomeados pela presidência da República. Isso faz uma diferença enorme na política, né? Faz uma diferença enorme na condução da política. O caso da Rússia é diferente, né? O Putin está lá seus 20 anos aí no poder, então é muito fácil para ele manter uma continuidade, né, de algumas políticas. Nos Estados Unidos isso acaba ficando mais difícil. Eu lembro, até a gente tem que lembrar, que a gente saiu de uma administração republicana recente, que é sempre, né, marcada pelo pragmatismo, e entramos numa administração democrata que é sempre um pouquinho mais protecionista, mais ideológica, né? Tudo isso tem a ver, né? Mas eu não sei, Paulo, dessa documentação toda que você está olhando aí com relação à OTAN, você vê que eles já foram um pouco mais incisivos, né? Mas no caso do G7, qual que é a tua visão do G7 com essa relação toda aí? Do G7 com Rússia e China? Como é que você vê isso? Bom, só para pegar esse gancho que você falou aí antes, Robson, eu estava lendo um artigo essa semana que dizia o seguinte, esse analista dizia o seguinte, por mais que os governos republicano e democrata nos Estados Unidos tenham políticas diferentes, bastante diferentes, no que concerne à política interna, né, políticas voltadas para o próprio governo do país, normalmente a política externa ela era caracterizada por uma continuidade, ela era mais ou menos, lógico, algumas coisas mudam, mas por uma continuidade. E que isso tinha perdido um pouco, essa continuidade tinha sofrido solavancos mais recentemente, no governo Obama para o Trump, do Trump para o Biden, tem essa expectativa também.
E esse analista, que era um analista americano, criticava isso, dizendo que o país tem objetivos, todo país tem seus objetivos nacionais permanentes, seus objetivos de relações internacionais, e que eles deveriam, em tese, ser tocados da mesma forma com qualquer que fosse a administração, né? É isso para qualquer país, né? Mas, realmente, esse analista ele ia ao encontro do que você estava dizendo, que estava vendo essas variações aí que não seriam boas para o próprio país, né, para os Estados Unidos.